E aí, galera, meus guerreiros, minhas guerreiras aqui, presidente Caveira Preta Marcelo Bella, diretamente do gabinete do Xerife 01. E eu estou aqui para falar com vocês sobre moto. Moto é um assunto que eu gosto e muitos de vocês que me seguem também gostam. E nós temos que falar sobre um assunto complicado hoje, um tema complicado que é a parte de roubos e furtos de moto. Roubos e furtos de moto. Você já teve uma moto roubada? Você já foi abordado? Ou chegou no local, não tinha ninguém, sua moto não estava mais lá, aí você para pensar, dá aquela sensação estranha, tipo, será que eu parei aqui? Será que eu não parei em outro lugar? Mas não, realmente roubaram, furtaram a sua moto. Ou, pior, você está dando um rolê com a sua namorada, ou com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu amigo, com um familiar, sozinho, e vem um bando de motoqueiros, cerca você, fortemente armados, levam você para acostamento, fazem você sair da moto, roubam a sua motocicleta, ainda roubam o seu capacete. Se ainda tiver com aquelas roupas de speed, aqueles macacões de couro, roubam o macacão, roubam jaqueta, e você fica com aquela cara de impotente, tipo, não fiz nada. Não consegui fazer nada para evitar. E o pior, às vezes, tragédias podem acontecer e os assaltantes podem disparar e roubarem a sua vida também. No Brasil, 90% dos furtos de motocicletas são feitas por motocicletas. É motoqueiro roubando motoqueiro. E quando eu falo motoqueiro, motociclista, eu quero dizer a mesma coisa. Eu não gosto de palavras que gerem preconceito. Em inglês, a palavra biker designa motoqueiro ou motociclista, é a mesma coisa. Como nós temos, por exemplo, Rider, do Ghost Rider, que está aqui atrás de mim, que o Pablo, nosso super diretor, produtor aqui, está mostrando aqui agora. O Ghost Rider, que é o motoqueiro fantasma, que serve também para Ghost Rider, o cowboy que cavalgava, o cowboy fantasma que cavalgava também. E aí, são palavras que servem para várias coisas e não geram preconceito. Então, motoqueiro roubando motoqueiro. E a maioria dos motoqueiros são roubados, né, são aqueles que compram a moto para trabalhar. Para vocês terem uma ideia, todas as capitais têm problemas de roubos de moto, furtos de moto, mas a que tem mais problema é a capital aqui no estado de São Paulo. São 38 mil motos roubadas por ano. Mais ou menos como se tivesse uma moto roubada a cada 15 minutos. É uma barbaridade, é uma barbaridade. E aconteceu uma tragédia. Uma dupla de amigos na Avenida Sapopemba, na Zona Leste da cidade de São Paulo. Um abraço para os amigos aí da Zona Leste, aí o pessoal da Avenida Sapopemba. Dois amigos numa moto entram numa loja de carros e simulam com um terceiro amigo como se eles estivessem assaltando essa pessoa, esse amigo. Chegaram lá, tipo, mãos ao alto, assalto, tal, aquela coisa toda. Só que havia um policial civil olhando de perto, pegou a fita, achou que era de verdade o assalto e agiu rapidamente, baleando, né, disparando e baleando os falsos assaltantes. Um deles veio a óbito, um deles faleceu no hospital, e o outro continua internado. Eu pergunto a você, o policial agiu corretamente? Era isso que nós esperávamos do policial? Se o assalto fosse de verdade, sem dúvida. Agora, como definir se o assalto é de verdade ou é uma brincadeira? Talvez faltou ao policial mais análise do ambiente para que ele pudesse agir? Enfim. O policial agora está respondendo por lesão corporal grave, vai responder por homicídio e em legítima defesa, por intervenção policial, né? Agora, qual é o fruto? Por que isso aconteceu? O fruto disso é intolerância. Na verdade, isso é fruto da intolerância, é o contrário. Isso é fruto da intolerância em relação a esse volume absurdo de assaltos que ninguém aguenta mais. Vamos falar agora com o governador Tarcísio. O governador
meu amigo de motociata. Andávamos lado a lado, próximo ao presidente Bolsonaro, quando o senhor era conduzido ali, né, ainda ministro da infraestrutura, o senhor era conduzido pelo Cunha, seu companheiro de AMAN, de Academia das Agulhas Negras, e eu conduzia o ministro da Tecnologia e Inovação, o então astronauta Marcos Pontes, hoje senador, e a gente conversava bastante, tá? Inclusive sobre a possibilidade do senhor se candidatar governador, e agora estamos aí vendo o seu bom governo e a possibilidade da sua reeleição. Mas e quanto a esse problema de roubos de motos na cidade de São Paulo, das cidades ao redor de São Paulo? Como resolver isso, governador? Eu tenho algumas sugestões. Primeira sugestão: um número maior de blitz em locais onde é sabido que são pontos de maior volume de assaltos, através da Polícia Militar, um volume maior de blitz, um volume maior de ronda ostensiva de moto, a ROCAM, né? Que é o grupamento de policiais motorizados de motocicletas. Eles têm grande capacidade, agora teriam que ter, são excelentes policiais e motociclistas, mas agora tinha que ter um número maior de efetivo da ROCAM rodando a esses locais. A própria GCM, com suas motos, o maior volume de motociclistas da GCM, rodando de motos, porque quem combate moto é moto, não dá para combater moto com carro. A gente vê esses vídeos, é impressionante a habilidade desses assaltantes, o cara de bermuda, sem camisa, fugindo da polícia. Muitas vezes o cara nem é assaltante, está fugindo porque está com a moto atrasada, o documento, alguma coisa nesse sentido. É impressionante a habilidade desses jovens. Poderia até ter uma escola de pilotagem com motos cedidas aí por patrocinadores, para, quem sabe, não tirar novos campeões de motociclismo para o Brasil, né? Porque esses motociclistas têm a habilidade de empinar a moto, de fazer velocidade, tanta coisa, eles são destemidos, quem sabe não poderiam ser melhor aproveitados, né? Se tivesse uma educação melhor nessas comunidades, com esses meninos que acabam se tornando assaltantes. E a palavra diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E quanto eu sou cristão, eu sempre consulto a palavra, quanto à atuação do policial, tem uma palavra em Provérbios que diz o seguinte: quando não te diz respeito, quando não é problema seu, e você age, é como se você fosse segurar um cachorro que você não conhece pelas orelhas. Agora, só tem uma coisa: policial de folga, policial aposentado, é sempre policial. Policial é policial 24 horas por dia. Então, realmente foi uma tragédia o que aconteceu, até porque esses meninos, a palavra também diz o seguinte, né? Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Quando eu virei homem, fiz coisas de homens. Então, essa brincadeira, quem que nunca fez essa brincadeira de colocar a mão como se fosse uma arma nas costas de um amigo, mãos ao alto e tal? Mas hoje não dá mais, porque a intolerância não permite mais. Outra coisa, governador, que poderia ser feito, um ataque sistêmico às lojas que revendem peças roubadas, manchadas com o sangue dos trabalhadores. Deveria haver uma fiscalização rigorosa, diária, para acabar com isso. Porque o roubo de motos, na verdade, o objetivo é o desmanche da moto, por causa da demanda das motos. Vamos ver o ranking das motos mais roubadas? Olha aí, o ranking comprova isso. Em primeiro lugar, a moto mais roubada, a Honda CG 160. Segundo lugar, Honda CG 150. Terceiro lugar, Yamaha Phaser 250. Quarto colocado, Yamaha XTZ 250. Quinto colocado, Honda XRE 300. Sexto colocado, Honda PCX. Sétimo colocado, Honda CBX 250 Twister /CB300.
Oitavo lugar, Honda NXR 160 Bros. Nono, Yamaha NMAX 160. E décimo colocado, Honda Bis. A maioria dessas motos são compradas por esses entregadores, por você que é motociclista, motoqueiro, que faz entrega, que trabalha, que o seu primeiro emprego foi através de uma moto. Então a gente percebe o seguinte: essas motos por demanda de peças criam esse mercado negro, criando esse vício de assaltantes, motoqueiros roubando motoqueiro. Agora, são só motos de baixa cilindrada que são roubadas? Não, enquanto as de alta cilindrada. As de alta cilindrada, os dois grupos mais visados são as Big Trails, com marcas como BMW, Triumph, a própria Honda, até a Harley Davidson, com a sua Big Trail Pan America. O primeiro lote que chegou teve várias motos já roubadas no primeiro mês, aqui na cidade de São Paulo. E as motos velocidade, tanto aquelas carenadas, como aquelas que são consideradas naked, chamadas naked, porque tem alta velocidade. E essas peças são muito caras. E parece também que há um movimento de ostentação, onde esses meninos assaltantes levam essas motos, esses criminosos, esses ladrões, levam essas motos para dentro da comunidade para ostentar em baile pancadão. Outro local que deveria ser melhor fiscalizado e localizado junto com a polícia, esse tipo de comportamento de ostentação de moto roubada, as próprias comunidades. Aumentar o efetivo policial dentro das comunidades. Teve uma época até que o próprio crime organizado de tráfico de drogas dentro das comunidades proibiu esses motoqueiros de darem o grau, né, que é empinar a moto. E alguns que fizeram, mesmo com as faixas lá, é proibido, tal, não sei o quê, que a facção criminosa colocasse, fizeram e tem vídeos com os caras sendo espancados. Então, como que resolve isso? Como que resolve isso? Resolve trabalhando com um efetivo maior da polícia, com mais inteligência policial para secar a fonte. Porque se não tiver comércio de peça, não tem por que roubar a moto. É isso que acontece com a Harley Davidson. A Harley Davidson tem um baixo índice, um baixíssimo índice de roubo de moto, porque o seguro, inclusive, é barato das Harley Davidsons, porque não tem volumes altos de furtos e sequer roubo à mão armada. Dizem que é moto de velho, né? Que é moto de tiozão, mas na verdade não. É porque não faz essa atividade. Quem tem dinheiro para comprar uma Harley Davidson não vai comprar na boca de porco uma peça semi-usada, roubada com o sangue do trabalhador. Então é importante. Agora tem uma coisa que é fundamental em toda essa história. Imagine você se nós tivéssemos uma regulação no Brasil, similar aos Estados Unidos, onde todos nós pudéssemos portar armas livremente. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Nós teríamos mais ou menos assaltos. Bom, os resultados referente às pesquisas em estados como Texas, onde grande parte da população é armada, os índices de furto e de roubo são baixíssimos. Por quê? Porque quem se habilitar a tentar roubar alguém de mão armada vai tomar chumbo. Não de só um policial que está perto, mas também de populares que estejam presenciando essa barbaridade. Como evitar ser roubado ou ser furtado em relação à moto? Eu me lembro do professor Érico Caperuto. Forte abraço, professor Érico. Gosto muito de você, um amigo meu, professor do Mackenzie. Um abraço a todos os colegas lá do Mackenzie, alunos do Mackenzie, professores, reitor. Então, o professor Érico, ele parava ali num bolsão de motos, na frente da faculdade, a Shadow 600 dele. Um dia, ele voltou da aula, cadê a moto dele? Roubaram, furtaram. Ele foi lá, financiou uma outra Shadow, comprou e continuou parando no mesmo lugar. Furtaram novamente. Então, primeira coisa, não pare sua moto, sua motocicleta, não pare sua motocicleta em bolsões. Pare em estacionamento. Invista, você não investe na sua moto em acessórios, no melhor combustível. Pare em estacionamento de moto, que tem seguro. Lá, com certeza,
não vão furtar a tua moto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, evite andar de madrugada, ou muito cedo, ou à noite, ou durante a madrugada, de moto. Porque esse horário é o horário preferido que os bandidos gostam de roubar motos à mão armada, porque tem menos pessoas na rua para tentar uma reação, de tentar impedi-los com que eles efetuem o roubo da moto. O lugar de gente boa não é à noite na rua fazendo bagunça, é em casa com a família. Ok? Então, curta a sua moto, ande com responsabilidade, cuidado. Moto faz bem para a alma, para a saúde, faz bem para a mente, né? Tá comprovado isso aí. Mas a gente fica muito triste quando a gente vê esses casos. Diretamente aqui do Gabinete do Xerife, até a próxima conversa sobre moto. Marcelo Bella, presidente Caveira Preta. Valeu, Caveira!